Começar a falar sobre o Ceará, começar o programa com o Vozão. O Ceará tem uma média de gols que é preocupante, é menor que 1 gol por jogo. Esse percentual cai ainda mais quando os jogos são fora de casa. O último gol do Ceará como visitante foi aquele, lembra do Thiago Alves, de bicicleta contra o Fluminense? Pois é, faz um tempão. Marcar gols não tem sido uma tarefa fácil para o Ceará nesse campeonato brasileiro. A gente se cobra muito sobre isso. E quando eu falo assim, eu não estou jogando, não estou falando só do ataque, estou falando geral. Às vezes até quem vem de trás com a bola, às vezes não está conseguindo finalizar, está perdendo a bola antes de a gente concluir a gol, ou conseguir um cruzamento, ou um passe para deixar na cara do gol. A gente não está conseguindo fazer essa jogada. Em 17 jogos, o Vovô só marcou 15 gols. A média é inferior a 1 gol por partida. Então, eu acho isso muito difícil, você perdendo, não conseguir finalizar a jogada, você fazer o gol. Então acho que a gente está pecando muito nisso, né? Mas a gente já tem conversado entre a gente sobre isso e a gente vai consertar para que a gente possa aumentar esses números de gols. Fora de casa, a situação é ainda mais complicada. Em 8 jogos, o Ceará fez apenas 4 gols. A média é de 1 gol a cada 2 partidas. Mas, na verdade, o time do técnico Enderson Moreira só marcou em 3 jogos fora do Castelão. 2 na virada diante do Avaí, única vitória do Ceará na casa do adversário nesse Brasileirão, 1 na derrota para o Goiás e o outro no empate diante do Fluminense. A gente já conversou entre a gente, eu acho que a gente está precisando mais finalizar a jogada, né? A gente está conseguindo, né, ter um posicionamento muito bom na hora da marcação, só que eu acho que a nossa saída, às vezes a gente não está conseguindo finalizar a jogada, às vezes a gente toca para um, para o outro e às vezes a gente não consegue finalizar a jogada, às vezes acaba perdendo a bola. Então eu acredito que isso não somente fora de casa, mas dentro de casa também. Além disso, nada de gols e, consequentemente, 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Eu acho que a gente, né, enfrentou uma maratona muito difícil no campeonato. A gente pegou, né, um jogo contra o São Paulo fora de casa, depois você pega o Flamengo dentro de casa e o Atlético Paranaense, que é uma equipe muito difícil de se vencer na Arena da Baixada. Claro que a gente não queria esses resultados, né? Foram resultados que, né, deixou a gente bastante chateado, porque a gente não esperava essas 3 derrotas. Mas a gente sabe que poderia acontecer no campeonato, né? Samuel é o 4º atleta do Ceará que mais finalizou em jogos fora de casa. Foram 7 tentativas, 3 em direção ao gol, mas as bolas pararam nas mãos dos goleiros adversários. A gente trabalha, né? Trabalha bastante essa chegada da defesa ali no ataque para ser um homem surpresa, né? E como você falou, né? Eu lembro que acertei algumas dessas no gol e os goleiros foram felizes na finalização, né? Mas aí é treinar para que a gente, quando tiver essa oportunidade, não dar chance para o goleiro defender. Depois da derrota para o Atlético Paranaense no último final de semana, o Ceará tem a chance de quebrar um jejum de 5 partidas fora de casa sem vencer na próxima rodada diante do Corinthians. Bom, é isso aí. Caio, boa tarde para você. Boa tarde, você. Será que tem esse problema de finalização, problema de gols? Não é de hoje. Não é de hoje, já há algum tempo, a transição, aquilo que a gente fala de maneira recorrente aqui no Futebolês. Vai enfrentar talvez uma das equipes mais difíceis de se jogar quando atuam dentro de casa, que é o Corinthians, um time que se notabiliza com o Carille por ser muito forte defensivamente, né? E depois da chegada do Gil, então, nem se fala, né? O Gil é daqueles jogadores que dentro da posição dele, a posição de zagueiro, ele eleva o potencial de quem joga ao redor. O Manuel, por exemplo, que era alvo de muitas críticas da torcida do Corinthians, cresceu absurdamente de produção jogando desde que o Gil retornou do futebol chinês ao Corinthians. E esse problema do Ceará não é nem a questão só de transição. O Ceará até, às vezes, dependendo do jogo, do adversário, consegue evoluir bem até a intermediária adversária. A questão maior é o poder de finalização mesmo. É um time que depende demais do Thiago Galhardo para isso. A gente, quando traz os gols do Ceará nos jogos fora de casa, isso fica mais latente ainda, porque o Ceará marcou apenas 4 gols como visitantes, como a gente viu na reportagem do Danilo. Desses 4, 3 o Thiago Galhardo. É desproporcional a participação do Thiago Galhardo em relação aos demais jogadores Caio,
de ofensividade do Ceará. Só para ilustrar, o Corinthians, eu recorri aqui, dei uma olhadinha, porque eu estava na dúvida. De fato, tem a melhor defesa da competição. 9 gols sofridos. Eu estava com essa ideia de, rapaz, o Corinthians tem a melhor defesa. Pesquisei aqui rapidamente, quando a gente está vendo aí as imagens. O Corinthians tem a melhor defesa da competição. Por exemplo, está na semifinal da Copa Sul-Americana muito por conta de não tomar gol em casa. Foi 1-1 contra o Fluminense do Maracanã, 0-0 em Itaquera, um time muito pouco vazado. Bem a cara daquele time do próprio Fábio Carille, campeão brasileiro há 2 anos. Esse time é mais fraco tecnicamente do que aquele que foi campeão brasileiro do meio para frente. Mas é tão sólido atrás, às vezes se torna um time chato. Quem assiste um jogo do Corinthians, às vezes assiste um jogo maçante, chato, porque quando tem a posse de bola demora muito, depende de mais de lampejos do Pedrinho, ofensivamente falando, de quebrar uma linha adversária. Mas é uma equipe com uma solidez defensiva muito, muito grande, esse time do Corinthians. E o que contra um ataque do Ceará, que depende demais do Thiago Galhardo, para finalizar, o Ceará é um dos times que menos finaliza para marcar gol. Por um lado, é grau de eficiência, mas por outro, eu prefiro olhar que é um time que cria, na verdade, situações claras muito pouco. Tem time que cria muito mais chances de gol do que o Ceará. E contra um Corinthians em Itaquera, com esse grau de defesa, precisa ser eficiente e criar também boas situações. Valeu.